Eu hoje trago-vos um caso muito especial. A Catarina teve uma jornada de 5 anos até ao seu sonho, que está quase aí. Eu vou ver se consigo aqui chamar a Catarina. Acho que agora está. Olá, boa Olá, boa tarde. tarde. Agora sim. Antes de mais, obrigada, Catarina, por estar aqui a partilhar a sua jornada. Isso é sempre muito importante para quem ainda está no seu percurso. É sempre um alimento de esperança, de fé, de empatia, de ligação. Então, muito obrigada. Nada, Uh, Força, força. é um gosto para mim poder partilhar, porque acho que é uma temática que ainda é muito pouco partilhada e às vezes quando estamos a passar por ela sentimos muito sozinhas por isso mesmo. Por isso é um gosto poder partilhar e acho que temos que partilhar as histórias, sejam elas boas ou menos boas, por isso tudo nos faz crescer. É isso mesmo. E vamos começar aqui sem mais demoras. Quem é a Catarina? Então, eu tenho 33 anos, sou de São João da Madeira, sou profissional de saúde e pronto, desde sempre tive o sonho de ser mãe e pronto, e por isso é que me levou até esta jornada, não é? Que foi esse sonho que foi sendo adiado durante alguns anos e pronto, e sou uma pessoa, acho eu, normal como todas as outras. Muito bem. Como é que começou esta jornada? Não é? Com o querer ser mãe, como é que iniciou? Um percurso normal de uma vida a dois, não é? Nós já namorávamos há muitos anos, casamos e depois achamos que estava na altura de aumentar a nossa família, porque acho que este é o primeiro ponto que tem que partir num casal, que é, há muitos casais que só sentem que são uma verdadeira família depois de ter um filho, não é? E é daquilo, foi das coisas que mais trabalhamos os dois, é que nós todos já somos uma família enquanto casal. E é óbvio que um filho vem acrescentar mais alguma coisa, mas muitas das vezes nós dizemos eu quero constituir família quando queremos um filho e esquecemos que nós já somos uma família a dois. E acho que esse é o primeiro passo que um casal deve dar, é reconhecer que são uma família enquanto dois e que depois muitas das vezes então há necessidade de aumentar essa família para ter uma pessoa em conjunto, não é? Porque Sim, quando... aumentar, Exato. aumentar, não é? Porque a Ex- família já está criada. Exatamente, porque há este processo todo, não é? Quando corre tudo como é o desejável, não é? Quando se deseja ter um filho, se faz para isso e as coisas acontecem de forma natural, é um processo que é simples, não é? E as pessoas às vezes não têm noção da dádiva que é poder ter esse processo de uma forma tão linear. E quando nos deparamos assim com um obstáculo como este, que é querer engravidar, querer aumentar a família e não conseguir, começamos a questionar tudo e acho que a relação tem que estar muito forte para conseguir passar por este processo todo. E daí eu dizer que o primeiro ponto é reconhecer que enquanto dois são uma família. E pronto, e assim foi. Nós reconhecemos que tínhamos a nossa família, mas que aquilo que nos unia era tão maior que precisava de ser partilhado com mais alguém. E eu sempre tive o desejo de passar pelo processo da gravidez, porque depois isto também foi um outro assunto que nos abordaram, que era então, e se vocês já estão a tentar há tanto tempo e não conseguem, será que não era, nunca pensaram em adotar? É óbvio que é uma opção válida, mas naquele momento, durante estes anos todos, nunca foi uma coisa em que pensamos muito, porque eu gostava muito de passar pelo processo da gravidez em si, da transformação do corpo que falávamos no outro dia. Então, nesta fase era o que eu dizia, nesta fase para já ainda não, quem sabe um dia. E pronto, e assim foi. Nós, ao fim de um ano de tentativas, não conseguimos engravidar, demos início a todo o processo de estudo e tivemos o resultado que ficamos sempre no meio da ponte, que é o resultado com tudo normal.
E então uma pessoa questiona, não é? Então se está tudo normal, porque é que as coisas não acontecem? E acho que nós todos estamos muito vocacionados para definir objetivos, definir metas e trabalhar para chegar até elas. Pelo menos é assim na vida profissional, é assim muitas das vezes em campos pessoais também. E quando não conseguimos isso, temos tendência a ficar um bocadinho frustrados, não é? Porque fazemos de tudo e não conseguimos, então porquê? E quando chegamos a uns resultados normais, então ainda pensamos, então ainda mais porquê, não é? Se está tudo normal, porque é que as coisas não acontecem? E acho que Quando, quando tiveram o diagnóstico de infertilidade sem causa aparente, como é que, como é que vocês se sentiram? Ou seja, acharam que não é uma questão de tempo ou não há um diagnóstico propriamente, mas precisamos de começar a explorar outras alternativas para chegarmos à conceição? eu acho que a primeira reação ao resultado, ao resultado todo normal foi uma reação positiva de ainda bem que não temos nada, provavelmente é apenas uma questão de tempo. Nós sabemos que nos dão 12 meses para engravidar, mas isto é uma média. Sabemos que há pessoas que demoram mais, outras que demoram menos e não é por isso que não vão conseguir. Então acho que encaramos o início deste processo todo muito assim, de é apenas uma questão de tempo, se calhar só precisamos aqui de uma ajuda ou outra para equilibrar alguma coisa e as coisas vão acontecer. Claro que depois, com o passar do tempo e com os tratamentos a serem realizados e os resultados a virem constantemente sempre negativos, vem tudo à cabeça, não é? E começamos a pensar de, então, se calhar era melhor eu ter uma doença qualquer, que assim estava identificado, eu tinha uma causa e fechava esta porta e pensava noutro assunto ou tratava a doença e estava resolvido. Depois havia sempre aquelas pessoas que nos diziam, se ainda não aconteceu porque não tem que acontecer, quando deixares de pensar nisso as coisas vão acontecer. E eu dizia sempre, Exato. pois, eu dizia sempre, então digam-me onde é que está esse botão do desligar, que eu quero aprender onde é que está esse botão, porque acho que quando uma pessoa quer muito é difícil desligar, não é? E por E aqui muito. tem uma mensagem perigosa também, que é muitas vezes a culpabilização que depois a Sim, mulher sente por achar que ela é que está a pensar demasiado, não é? Em querer exatamente. engravidar, em querer um filho, não é? Então esta mensagem, culturalmente nós temos muito estas frases feitas supostamente para animar, mas depois têm o Tem os dois contrário em termos lados. de resultado, não é? E esta aqui é uma das típicas de culpabilização, de eu ainda não engravidei porque a minha mente não para, porque eu estou demasiado ansiosa, porque quando não, muitas vezes esse tipo de frases, não foi o vosso caso, porque vocês partiram logo para a investigação, mas em alguns casos pode até protelar O um início, diagnóstico, não é? Não é? exatamente. Um possível Sim. problema que possam ter ali. Sim, exatamente. Ou seja, e no fundo, duas das mensagens que eu queria passar já passei, não é? Que é essa questão da família a dois e esta questão de. Porque assim, uma família, eu podia decidir, eu e o meu marido, que não queríamos ter filhos e estava tudo bem na mesma, não é? Nenhum casal deve ser obrigado a ter filhos e acho que a sociedade impõe muito isso, não é? Que casam ou estão juntos, têm que ter filhos e depois ter o primeiro tem que ter o segundo e assim sucessivamente. E esta mensagem também de é óbvio que as pessoas muitas das vezes dizem-nos as coisas com a melhor das intenções, mas não sabem todo o processo que está para trás. No nosso caso, nós omitimos o processo durante algum tempo, com a família, sobretudo, porque se calhar nós sabíamos que iam ser aqueles que iam sofrer mais com isto connosco, porque iam ficar ansiosos, iam fazer muitas questões e acabamos por não partilhar logo com a família. E agora, com os nossos amigos, com as pessoas mais próximas de nós, até do meio do trabalho, se calhar também por eu ser profissional de saúde, havia essa abertura para isso e tive muito apoio das minhas colegas de trabalho, dos meus colegas de trabalho, porque acho que realmente é importante nos sentirmos apoiados, mas depois também é aquela dualidade de não querer estar a preocupar, não querer estar constantemente a responder às perguntas e pronto, aquilo. O Fazer tempo essa gestão às vezes não é fácil. é isso. O tempo depois vai passando e as pessoas vão nos conhecendo, vão sabendo que temos objetivos e começam a questionar. E há pessoas que percebiam que provavelmente podia-se passar alguma coisa, mas respeitavam o espaço e não perguntavam.
Agora, eu acho que quanto mais se falar sobre isto e mais se normalizar isto, mais fácil vai ser para quem passa pelo processo também, por estas questões, para não haver este medo de falar ou até o medo de perguntar. Porque aquilo que mais me custou neste processo todo foi quando alguém engravidava à minha volta e tinham medo de me dizer porque tinham medo de eu ficar triste ou magoada porque elas conseguiram e eu não. E eu acho que isso sim, isso magoava-me, porque era o que eu dizia. Aquela pessoa, se eu gosto dela, eu só não quero é que ela consiga e que não, que não passe por todo o processo que nós estamos a passar. E acho que daí, pronto, é um caminho que é difícil por este tipo de obstáculos que vão surgindo também, porque é uma dualidade de sentimentos e muitas das vezes de situações que temos que enfrentar que não sabemos muito bem como agir pela própria ambiguidade das questões, porque dizemos uma coisa e às vezes podemos ser interpretados de outra forma, as pessoas dizem-nos a nós com a melhor das intenções e às vezes estão-nos a magoar ainda mais que não é mais que o que queriam. Pronto, acho que lá está. É um caminho tortuoso, mas que se vai fazendo. E que lá está, falarmos sobre isso acaba por sensibilizar as restantes pessoas a saberem também como agir. Como é que era em volta de ter amigas a ter os seus positivos? Já sei que era um momento de felicidade porque desejam o melhor para, Sim. mas em termos pessoais. Eu confesso que no início, eu sendo profissional de saúde, estou todos os dias a lidar com grávidas e com bebês. Então, no início, confesso que me era mesmo completamente indiferente no bom sentido, não é? Ficava contente pelas pessoas e feliz, e mesmo no meu processo eu só pensava, pronto, ela conseguiu, um dia também eu hei de conseguir. Agora, já mais nesta fase mais recente, mais final, acho que o cansaço também já se notava no processo também por aí, porque já mexia mais comigo. Já eu pensava, bem, se calhar não está mesmo destinada a que aconteça comigo, porque já estou há tantos anos nisto, há colegas minhas que começaram a tentar depois de mim, já vão no segundo filho e eu não consigo, e aí sim, aí sinto que havia dias em que mexia mais comigo esses positivos. É óbvio que ficava imensamente feliz, mas no fundo também havia ali um bocadinho de tristeza por nossa parte, porque estávamos a fazer tudo aquilo que estaria ao nosso alcance e não conseguíamos atingir o objetivo que tanto gostaríamos. Mas acho que é um processo de momentos. Há dias em que se lida muito bem, há outros que não se lida assim tão bem. É isso. Por um lado, gostava de saber, não é? Porque quando nós temos aquela amiga que não partilha connosco, que sente algum receio em partilhar por causa de achar eu vou magoá-la por saber que eu estou grávida, não é? Para quando ela souber que eu estou grávida, embora haja esse receio, dói muito mais ser excluída, não é? Sim, é. Sentir que toda a gente à volta já sabe da notícia e que às vezes até se evita estar com aquela pessoa para não estar a partilhar, que é Exatamente. uma coisa que não faz muito sentido, que é uma gravidez, na grande maioria das mulheres não dá para esconder, obviamente. Sim. Então, embora possa às vezes ser um pouco desconfortável, é importante para quem está a ouvir e não propriamente tem que estar a lidar com uma situação de dificuldade em engravidar, partilhar com quem está a passar por uma jornada um bocadinho mais difícil. Não, acabar por não excluir aquela pessoa, porque Sim. pode ser essa a sensação que depois o outro recebe, não é? É. Estão-me a excluir. É isso, porque muitas das vezes, lá está, nós depois acabamos por sentir-nos de parte, não é? Porque toda a gente sabia, menos nós, e acabamos por ficar mais tristes por isso do que
se soubéssemos, não é? E, previamente, não é? Ficamos sempre a pensar de, pronto, ela conseguiu, eu ainda não, mas lá está, é uma coisa passageira, é uma coisa que são breves segundos e aquilo passa. E acho que é importante não nos excluírem exatamente por isso. Porque se nós não nos sentirmos bem com isso e se não quisermos contactar com essa amiga que está grávida, nós próprias vamos nos afastar e vamos mostrar-lhe isso mesmo. Agora, acho que aí deve estar o papel no lugar, neste lado, não no lugar de quem está grávida. Porque Exato. pode ser mesmo difícil para quem está a passar pela jornada e ser ainda mais difícil lidar com a situação no seu todo. Sim, sim. E temos que respeitar isso também, não é? Sim. Catarina, então veio depois de fazerem uma série de exames e perceberem que não tinham propriamente um diagnóstico fechado, o que é que se seguiu? Então, nós, depois dos exames estarem todos normais, não é? Como ainda éramos muito jovens, porque eu, no meu caso, tinha menos de 30 anos, não é? E não tínhamos nenhum fator de risco, não havia nada de especial. Acabaram por nos propor fazer uma inseminação artificial, que é o processo menos invasivo de todos os processos por criação medicamente assistida. E fizemos 3 tratamentos de inseminação artificial, todos eles sem sucesso. Ali, a partir do segundo tratamento, a equipa que nos seguia já nos deu a indicação que se calhar seria melhor inscrever-nos para uma fertilização in vitro, porque era um processo que tinha uma lista de espera maior, não é? E poderíamos então ir fazendo algum tratamento se quiséssemos até lá, mas que seria melhor inscrevermos porque já tínhamos feito 2 tratamentos, não havia sucesso e também não havia nada aparente, por isso acharam que era melhor isso acontecer e assim o fizemos. Então concluímos. Sim. Só que um à parte. Quando partiram para a primeira inseminação, qual era. Estavam extremamente confiantes ou muito cautelosos É assim. com o resultado, com o procedimento? E isto é um bocado ingrato, não é? Porque eu sendo da área da medicina, eu sabia as probabilidades. Mas acho que uma pessoa vai sempre com aquela sensação que vai ser desta. Porque eu conheço muitos casos que foram à primeira e se eu não tenho problema nenhum, aquilo também vai ser só aquela ajudinha que faltava e a coisa vai correr bem. E assim fomos expectantes que ia tudo correr bem, a equipa médica também disse que estava tudo ótimo nos nossos parâmetros, nos meus óvulos, nos espermatozoides do marido, estava tudo perfeito, ou seja, nós também saímos sempre de lá com muita esperança, porque toda a gente nos dizia isso. Eu lembro-me de a médica que me fez o exame ao interior do útero, que me disse que eu tinha um belo apartamento. E eu sempre brinquei muito com a situação, e então eu dizia-lhe, é um belo apartamento, mas que ninguém quer arrendar. E é muito por aí, não é? Porque eles sempre nos transmitiram muita esperança e muita segurança, e acho que foi isso também que nos deu força para ultrapassar o processo todo. Mas é óbvio Eu que. costumo dizer, isso aí é transversal. Seja a primeira FIV, seja a primeira inseminação, normalmente nós dizemos que o pensar de forma negativa influencia, não é? Muito o resultado. E sim, em parte é verdade, e nós já percebemos isso hoje. Mas se fosse tão literal assim, todos Todos esses os casos. tratamentos de procriação medicamente assistida, na primeira tentativa, no primeiro tratamento, funcionavam. Porque normalmente a expectativa está, ok, se o nosso problema, vamos imaginar, era uma obstrução das trompas, com a FIV nós já conseguimos ultrapassar essa questão. Então vai funcionar, vai resultar. Normalmente ninguém vai, a não ser os profissionais de saúde, por isso é que eu me ri há pouco, mas ninguém vai para um procedimento assim, não, vou ter aqui muita cautela com isto, porque pode não ser. Óbvio que nós temos esse discurso interno, mas a energia que está a vibrar é de, não, nós vamos conseguir, isto vai ser frutífero, vamos ter o nosso positivo já aí, não é? Claro, sim, e depois lá está, acho que é com o processo, não é? Que as coisas vão
que nos vão puxando para os pés para a terra, não é? Vamos fazendo o primeiro, dá negativo. Pronto, não foi desta, vamos tentar no segundo. Vamos ao segundo, vamos um bocadinho mais esperançosos, mas um bocadinho mais de pé atrás e não dá outra vez. E nós pensamos, pronto, a terceira é que é de vez, não é? As pessoas estão sempre a dizer isso, vamos ao terceiro e continua a não dar. E aí já se começa a ficar um bocadinho, mas o que é que se passa aqui, não é? Mas acho que o ponto principal, e acho que foi isso também que nos fez continuar tudo isto, foi sempre a perspectiva de não desistir e sempre nos darem muito apoio para continuar, porque acho que ninguém consegue passar por isto sem apoio de uma boa equipa de profissionais de saúde que nos acompanhe. E quando eu digo uma boa equipa, é uma boa equipa, alguém com quem nos identifiquemos, não é? E com quem sintamos empatia e quem sintamos confiança. Nós fizemos o nosso processo todo no hospital público, mas porque assim o aconteceu, não é? Agora, acho que a determinada altura no processo havia pessoas que me diziam, se calhar se fores para o privado fazes outras coisas diferentes, mas nós sentíamos tão bem recebidos naquele hospital, sentíamos tão acarinhados e sentíamos que cada negativo que nós tínhamos era uma derrota para nós e uma derrota para a equipa que nos acompanhava. E então nunca mudamos, nunca procuramos outra equipa e eu estou muito feliz por isso, porque sinto mesmo que foi muito bem acompanhada neste processo todo. É óbvio que neste momento eu tenho a sorte de lá estar, de estar com o meu sonho ainda cá dentro, quase no colo, mas eu sempre disse isto no processo todo, porque acho que realmente o importante é termos uma equipa que confiemos e que nos sintamos bem com ela, porque só assim conseguimos passar pelo processo. Porque lá está, quando chegamos à primeira FIV depois, e a primeira FIV foi pouco mais de um ano depois de começarmos o processo na equipa de reprodução medicamente assistida, ou seja, nós também fomos felizardos porque ainda não havia Covid, não havia grandes atrasos, então foi um processo relativamente rápido. Nós chegamos à primeira FIV e fomos muito esperançosos também, não é? Porque lá está, era um tratamento ainda mais inovador, é um tratamento mais invasivo, é certo, mas que nos aumentava bastante as probabilidades. E quando nós chegamos lá, eu tinha imensos óvulos, fizeram uma punção tiraram imensos óvulos, então lá está, a nossa perspectiva era, ok, temos muitos, a bióloga dizia-nos que eram de muito boa qualidade, estava tudo impecável, foram todos fertilizados e então nós super esperançosos, não é? Ainda conseguimos fazer a transferência nesse ciclo de um embrião, porque embora eu tenha ficado ali com uns sintomas, umas reações adversas à própria estimulação, não é? Que o nosso corpo sofre, ainda conseguimos fazer a estimulação nesse ciclo, ainda deu para congelar mais 6 embriões, ou seja, nós ficamos ali com mais 6 tentativas além dessa. E isso deixou-nos super esperançosos, não é? Pronto, agora lá está, depois vem outro negativo, não é? E uma pessoa vai lidando com isto um dia atrás do outro, mas já com uma grande carga nas costas. E aí, pronto, entra o papel do companheiro, não é? Porque isto é um processo a dois, não é o meu problema, o teu problema, é o nosso problema. E é importante que a relação esteja bastante estável, como já disse, porque isto é um processo como passa por muitos altos e baixos. Há dias em que eu estou melhor e tem que ser ele a dar um bocadinho mais de força, e há dias em que é o contrário. E aqui eu tenho a sorte de ter um companheiro 5 estrelas ao meu lado que nunca me permitiu baixar os braços e que sempre me apoiou em tudo. E ele só chegou a uma altura, não é? Porque nós acabamos por fazer a transferência de vários embriões e ele chegou a uma altura em que me disse, é óbvio que isto é o nosso processo, é um desejo nosso, mas és tu que sofres mais com isto, porque é sobretudo no nosso corpo, não é, que as coisas acontecem. O desgaste psicológico é dos dois, mas a parte física é sobretudo no lado da mulher. E ele sempre me disse, quando tu quiseres parar, por mim está bem. E acho que também não ter essa pressão da parte dele é uma coisa que ajuda, porque muitas das vezes há casais em que há um que quer muito mais do que outro e isso também pode não ajudar no processo em si. Mas lá está, nós sempre fizemos o processo muito a dois e acho que isso também foi o sucesso da relação se ter mantido sempre tão estável,
porque conheço alguns casais que as relações não conseguiram Acabam vencer. por não Sim, resistir, não sim. é, a este impacto. Ah, ao todo foram 7 transferências Sim, dessa primeira FIV, desta primeira FIV, não sim, é? dessa Uma a primeira, fresco e seis embriões6 congelados. criopreservados. Exatamente. Dessas 7 transferências, no quarto embrião, tivemos uma gravidez, ou seja, tivemos aquilo que tanto desejávamos, que foi um resultado positivo. Só que foi um resultado positivo um bocadinho envenenado, porque quando fomos fazer o primeiro controlo, a gravidez estava a acontecer fora do útero, o embrião estava a crescer na trompa e eu tive que ser operada de urgência e perdi a trompa, não é? Ou seja, foi, como se costuma dizer, um novo balde de água fria para quem já estava super esperançoso que afinal foi desta, já conseguimos. E Como é que se recupera, Catarina? concordo. Não, eu acho que vamos recuperando, porque acho que também vai dependendo muito do feitio de cada pessoa, não é? Eu sempre fui muito no sentido de, ok, isto é para mim, tem que ser, vamos em frente. E o meu marido também é muito assim, de nós só temos duas opções. Ou baixamos os braços e somos uns coitadinhos e a coisa não vai lá, ou então temos que arregaçar as mangas e seguir em frente. E foi isso um bocadinho que fizemos. A dois, não é? Lá está, mais uma vez, e com aí já a nossa família sabia, não é? Com o apoio da família, dos amigos, e pronto, e vai-se recuperando. E eu acho que nós os dois sempre trabalhamos muito na palavra acreditar. E enquanto nos permitiam acreditar que era possível acontecer, nós sempre nos agarramos a isso. E até que chegou um ponto em que me perguntavam, mas então tu vais continuar isto até quando? E eu dizia, enquanto me permitirem acreditar e me permitirem tentar, eu vou continuar. Quando já disserem que não há mais nada a fazer, então eu penso nas outras opções. E era uma coisa que partilhávamos os dois, essa vontade, não é? E assim continuamos. E daí termos feito essas 7 transferências, não ter conseguido nenhuma gravidez evolutiva. E depois então decidimos, já este ano, fazer uma nova FIV. Nós ali, depois dessa gravidez ectópica, acabamos por fazer uma pausa nos tratamentos e aí acho que foi quando a nossa médica se assustou, porque nós sempre quisemos fazer tudo a um ritmo que ela propunha, tendo em conta as respostas que o meu corpo ia tendo, e naquela altura eu pedi-lhe para parar uns meses e ela assustou-se e até me perguntou se eu precisava de apoio psicológico, se precisava de alguma coisa, porque lá está, ela via-nos sempre a lidar minimamente bem com a situação e aí ela assustou-se, mas acho que foi mesmo aquele sentido de não, agora também preciso descansar um bocadinho, de dar algum espaço ao meu corpo para ele recuperar de tudo isto e pronto, e decidimos parar e então depois então ao fim de uns 3 meses ou 4 retomamos as transferências dos embriões criopreservados e continuamos a ter os negativos, não é? Até que em fevereiro deste ano fizemos uma nova FIV, porque já tínhamos esgotado todos esses embriões. Já foi uma FIV diferente, porque no momento em que eu fiz a cirurgia para retirar a trompa, encontraram uns pequenos focos de endometriose que não se conheciam até então. Eu nunca tive sintomas típicos de endometriose, nunca tive nada, e mesmo a médica achou que esse não seria o problema porque eram focos muito recentes. Ou seria do processo inflamatório em si, que já poderia estar no meu organismo, não é? Mas ainda não havia manifestações com endometriomas, nem nada do género. Mas efetivamente na cirurgia estavam lá 2 ou 3 focos pequeninos, muito recentes de endometriose, que me foram retirados. E pronto, e aí tivemos que depois optar então por uns ciclos de tratamento um bocadinho diferentes nesse sentido. E curiosamente só depois da cirurgia que eu comecei a ter os sintomas da endometriose, que no início até achei que eram psicológicos, né? Porque agora que já sabia que tinha a doença, então agora é que tenho os sintomas, mas não, efetivamente foi quando a doença se começou a manifestar. E pronto, fizemos uma nova FIV. Dessa FIV, como o meu corpo foi estimulado de forma diferente e também pelos processos que estão inerentes,
que é também outra coisa que nós aprendemos neste processo, que é a ciência e a medicina sabem muita coisa sobre fertilidade e concepção, mas não sabem tudo, não é? Porque se assim o fosse, toda a gente tinha resultados positivos. Há muita coisa ainda por descobrir, mas no nosso caso, então, fizemos um ciclo um bocadinho diferente, já com menos óvulos desta vez, mas felizmente na primeira transferência, no primeiro embrião que transferimos, tivemos o nosso resultado positivo e que, se tudo correr bem, daqui a umas semanas já está cá fora. Está quase, Está está quase, quase. sim. Nós iniciámos os tratamentos Em fevereiro. em fevereiro, na altura em que estava. Já está tinha iniciado. Não, nós na altura, Sim. por incompatibilidades de horário, foi difícil marcarmos a nossa primeira consulta. E então só consegui consulta no início de fevereiro. E quando fizemos a primeira consulta, lembro perfeitamente a Catarina me dizer que o ideal seria começar 3 meses antes de fazer algum tipo de tratamento para preparar o próprio corpo para esse tratamento. Mas eu já tinha tudo agendado no hospital para fazer a FIV. Eu iria começar a estimulação nesse mesmo mês. E então decidimos continuar na mesma com os tratamentos a colaborarem, não é? Com o tratamento que eu estava a fazer no hospital. E assim foi. Tanto é Mais focado para a questão do endométrio, exatamente, exatamente, era isso exato. que eu ia dizer. Tanto é que a obstetra sempre disse que eu nunca tive um endométrio tão bonito como neste ciclo, não é? E pronto, e acho que tudo ajudou, não é? Bom, como é que foi fazer estes tratamentos? Foi difícil, vindo da área convencional, entender estes conceitos da medicina chinesa, da acupuntura? Eu acho que Foi difícil. a única coisa que é difícil é nós entendermos a linguagem, não é? O dialeto da medicina tradicional chinesa. É como o dialeto médico, não é? A gíria médica é difícil de entender para quem não trabalha na área. Mas os tratamentos em si não foram difíceis. Foi uma área que eu sempre tive alguma curiosidade, tanto é que no meu 12º ano já tinha feito um projeto da complementaridade da medicina tradicional com a medicina chinesa, não é? Por isso foi uma coisa sempre que eu estive aberta para. Na altura falaram-me da clínica, da Catarina, dos tratamentos que fazia, da especialidade que tinha na área da mulher e até foi mais no sentido de procurar respostas para ajudar a aliviar as dores da endometriose que inicialmente teria despertado o interesse pela acupuntura. Depois lá está, como se coadunou ali com o início dos tratamentos, foi no sentido de ajudar nas duas coisas, mas em si não me colocou prurido nenhum ser uma pessoa da área da medicina e procurar uma medicina tradicional chinesa, até porque a acupuntura neste momento já está a ser usada nos nossos hospitais e em colaboração com muitas áreas da medicina tradicional. E estes tratamentos de acupuntura, o facto de termos ali uma cadência, uma determinada cadência, a parte da suplementação, da farmacopeia, da alimentação, tornou o processo pesado, Catarina? Não, no meu caso em si foi mais a parte alimentar que tive que mudar e curiosamente logo aí senti bastante diferença na resposta do meu organismo. E acho que às vezes estamos muito vocacionados para medicamentos, para fármacos e deixamos aquilo que às vezes podemos fazer em casa um bocadinho mais de lado, também por desconhecimento, não é? Porque não sabemos muitas das propriedades daquilo que comemos e daquilo que vamos consumindo ao longo do dia. Mas não considero que tenha sido um processo pesado, foi um processo até bastante leve. Também foi a primeira vez que eu fiz acupuntura, não tenho, não tenho outro tipo Ponto de referência. de referência, exato. Mas a experiência que eu tenho é que foi um processo bastante leve e eu estava a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não é? Eu tinha as consultas e a medicação e os injetáveis, tudo da área da medicina tradicional, não é? Da obstetrícia e depois tinha os tratamentos da acupuntura. Mas o meu marido até dizia que o momento da acupuntura era o meu momento zen,
porque efetivamente não era aquilo que me gostava de todo. É um processo bastante leve, sim. E depois então veio o positivo, Sim, não é? Veio o positivo e depois temos aí um início assim um bocadinho mais conturbado também. Como é que sim. foi essa? Posso falar um bocadinho sobre esse início da gestação? Então, quando veio o positivo, não é? Depois de ter passado por muitos negativos e uma gravidez ectópica, o positivo é recebido de uma forma muito desconfiada. Eu confirmei pai 3 vezes se aquelas análises realmente eram as minhas. E mesmo assim não fiquei assim muito convencida e então falei com a obstetra e disse, eu só fico convencida quando vir uma ecografia. Porque depois é aquele medo, não é? Vai ser outra ectópica, não é? Porque quem teve uma ectópica uma vez tem um risco um bocadinho aumentado de ter uma segunda. E eu pensei, bem, será que vai ser ou não? Não é? Lá está aquelas probabilidades e aquela esperança, não esperança. E pronto. Foi assim um bocadinho difícil no início de assimilar a ideia e de festejar aquele positivo. Mas pronto, uma pessoa foi tentando viver aquilo uma fase de cada vez. Ok, fomos fazer ecografia, está dentro do útero, perfeito. Depois, passado umas semanas, vamos ver se o coração bate. Ok, bate, está tudo bem. E vamos vivendo o processo assim muito devagar. Eu lembro-me de, no início, da Catarina me dizer que havia pessoas que continuavam com os tratamentos de acupuntura, outras que não, e eu quis continuar. E lembro-me de me dizer nas nossas sessões, me perguntar quando é que eu iria festejar esta gravidez. E eu não saber a resposta, não é? E curiosamente, às 11 semanas, quase a fazer 12 semanas, não é? Aquele primeiro trimestre que toda a gente espera sempre para dar a notícia, e eu achava que já estava a passar a fase crítica e tenho um descolamento, não é? Tenho uma hemorragia que me levou a ir para o hospital e tenho um descolamento que me obriga a ficar de cama. E aí lá está, volta a vir aquele sentimento de será que ainda não vai ser desta? E pronto, daí o processo inicial conturbado e o primeiro facto de ficar parada para mim foi uma coisa, isso sim, custou-me muito. Ficar parada aqui a ver, não é? Fisicamente. Sim, 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 porque eu não dava para parar de outra maneira. Pronto, Fisicamente cumpria ali de forma sim, assim cumpria, irrepreensível, não é? cumpria Mas rigorosamente aquilo que me tinha sido incutido, porque era aquilo que era a minha parte, não era o que eu podia fazer, o resto era o meu corpo que teria que o fazer. E depois aí, lá está, fui pedindo ajuda aos colegas de trabalho para me darem coisas para fazer que eu pudesse fazer a partir de casa para manter a cabeça ocupada, porque senão uma pessoa está sempre a pensar no e se, e o que é que vai acontecer. Então fui pedindo trabalho para fazer a partir de casa, depois tive a facilidade também da Catarina vir cá à casa fazermos tratamentos de acupuntura, ou seja, para não pararmos o nosso tratamento também, e quanto mais não fosse, as sessões quase que eram umas sessões de psicologia, não é? Estávamos ali durante o tratamento a conversar uma com a outra, para quem ficava todo dia sozinha em casa, não é? E que está habituada a passar o dia a falar com pessoas. Por isso acho que ajudou bastante a aliviar também essa tensão do momento. E depois lá está, é uma semana a seguir à outra, a ir fazer os controles ecográficos, a ver que as coisas estavam a melhorar um bocadinho. Foram quase 2 meses de cama, mas depois também de tudo o que nós tínhamos passado. Era o que eu dizia, se tiver que ser a gravidez toda assim, assim será. Não sei como é que vou chegar ao fim nas costas, mas pronto, assim será. Mas felizmente que não, que as coisas entretanto resolveram-se por volta das 20 e poucas semanas e já me permitiu ter uma vida normal, não é? Minimamente normal. E pronto, estamos foi. quase. E estamos quase, sim, já estamos quase nas 36 e agora já posso ir fazer as sessões à clínica, mas sim, foi dura essa parte também, pela carga emocional que trouxe, não é? Porque fez relembrar todas as outras perdas que se foram tendo, mas lá está. As coisas, as coisas às vezes, quanto mais difíceis são, não é? Mais prazer nos dão depois em conseguir. E nós acreditamos que as coisas acontecem quando têm que acontecer. E pronto, e se aquilo aconteceu foi por algum motivo. O meu marido diz que era porque eu andava a trabalhar demais e tinha que parar. E pronto, e se calhar até era, não sei. Mas a verdade é que as coisas correram bem, era isso que era importante, era que corressem bem.
e continuam a correr até ao fim. E Com pronto. certeza que sim. Se tiverem alguma questão para a Catarina, podem fazer, podem colocar aqui no chat, para a Catarina ou para mim, esteja à vontade. Catarina, quem ainda está na jornada, uma mensagem. Acima de tudo, Já deu várias, eu sei, ao sim, longo da live, na verdade, mas sim, mas acima de tudo, acho que o importante é se é uma coisa que realmente querem, porque acho que a primeira coisa que nós temos que pensar é em nós. Nós, enquanto mulheres, porque somos nós que passamos pelo processo todo físico, não é? E depois nós, enquanto casal. Porque acho que é importante que tenhamos a certeza que é aquilo mesmo que nós queremos e que não estamos a fazer por imposição de outros, ou do companheiro, ou da família, ou da pressão social, porque é importante isso estar bem resolvido dentro de nós. Porque se não quisermos, está tudo bem na mesma, não há problema nenhum e as pessoas não têm que ter receio nem qualquer pudor em assumir isso. Estando nesta jornada mesmo, porque se quer mesmo e a vontade é grande de gerar uma vida dentro de nós, acho que é acreditar, é a palavra-chave. Acreditar que há um dia em que nós vamos ter o nosso positivo. Há umas pessoas que demoram mais, outras que demoram menos, e o importante é não perder a esperança. Há pessoas que têm fé em Deus, outras pessoas não têm. Agarrar-se a alguma coisa que lhes permita ter essa fé e essa esperança que as coisas vão correr bem, porque nós sempre, aquilo que nos ajudou a nós foi isso, foi acreditar que efetivamente um dia ia acontecer e não baixar os braços ao primeiro negativo, ao primeiro obstáculo. Há dias em que é muito difícil, há dias em que não apetece, em que uma pessoa questiona tudo, mas a verdade é que depois, quando pensamos na recompensa que vamos ter no fim, isso vai ser o menor dos nossos problemas. E, acima de tudo, quando for preciso, pedir ajuda. Porque podemos precisar dessa ajuda psicológica, podemos precisar da ajuda da família, de amigos, não ter qualquer pudor em partilhar as inseguranças, em partilhar os medos, os receios, e eu nisso tive muita sorte também, e lá está, e por isso é que eu passei por este processo todo, e acho que o passei ainda assim minimamente bem, porque tive esse apoio. Quando tive os 2 meses de cama, tive amigas a vir cá todas as semanas para vir lanchar comigo, pessoas a ligar-me quase todos os dias para saber como é que eu estava, e mesmo durante o processo, ou não perguntavam porque assim o respeitavam, ou apenas perguntavam se precisávamos de alguma coisa. Procurar ajuda é o importante. Acreditar, procurar ajuda e reconhecer-nos enquanto pessoas e enquanto família, a nós e ao casal em si. é isso, perfeito. A cada passo dado, mesmo nesses. Sempre que vem um resultado negativo, eu costumo dizer, é acreditar que cada vez estamos mais Mais perto. próximos, exatamente, próximos do objetivo, não é? É mais um passo, por muito que doa, por muito que custe, por muito que, lá está, às vezes seja necessário admitir, olha, estou a precisar de ajuda, estou a precisar de apoio, vem um novo dia, tudo passa, na verdade, não é? É E vem um isso. novo dia e esse sentimento de frustração, de revolta, às vezes, ele também vai passar. E é acreditar que cada vez estamos mais próximos, cada vez estamos a dar passinhos no sentido do nosso objetivo, do sonho. Sim. Eu costumava dizer isso muitas vezes. A chuva não dura para sempre, a noite não dura para sempre, vem sempre um dia de sol a seguir, vem sempre o amanhecer a seguir. E é pensar que realmente aquela fase menos boa não vai durar para sempre. Há algum dia que vai ter que virar a coisa a nosso favor. E às vezes o virar a nosso favor pode não ser exatamente aquilo que estamos à espera, mas temos é que saber reconhecer quando isso acontecer, porque lá está, nós fazemos aqueles planos e aqueles objetivos todos de vida, mas às vezes nós é que estamos a ser demasiado exigentes connosco próprios. E depois, não é? Há aqui qualquer coisa que nos manda uma mensagem a dizer: não, ainda não era a hora certa ainda vai chegar, e é nós acreditarmos nisto, que o nosso momento vai chegar. E digo isto, lá está, é muito mais fácil falar agora, não é? Que já tenho um bebê dentro de mim e há pessoas que podem estar a dizer isso. Ah, ela dá a dizer isto agora porque já conseguiu.
é verdade que se fala disto de uma maneira diferente, mas a verdade é que quem me conhece sabe que o meu pensamento sempre foi este, o de não desistir e um dia há de chegar a minha vez, só não sei quando é que será, mas vamos tentando. E acho que o objetivo é isso, é tentar levar este processo de uma forma mais leve e ir tentando, não desistir. Catarina, eu acho que nós não temos aqui, não vi ninguém a colocar nenhuma questão. Acho que esta live também já foi bastante elucidativa. Muito obrigada, De nada. muito obrigada mais uma vez. É muito importante partilharmos, porque realmente agora é mais fácil, não é? Já está aí quase que sonho no colo, é mais fácil falar sobre isso. Mas já vem de toda uma jornada não é? De uma dança de emoções. Então, agora pode ser um pouco mais fácil falar, mas não significa que não viveu e não teve todo esse turbilhão. E por isso mesmo é que agora já consegue ter este tipo de abertura, de facilidade em comunicar, em falar sobre este tema. Mas não invalida. Às vezes nós achamos um bocadinho isso, às vezes os pacientes, porque aqueles vídeos são todos muito maravilhosos, mas é porque elas já chegaram, não é? Já têm o seu bebê, ou porque já têm o seu positivo, ou... Sim, mas viveram toda uma jornada, não é? Viveram todo um percurso, também que não foi Sim, fácil e que tiveram momentos em que realmente também pensaram bolas. Acontece que as outras mulheres estão a conseguir, os outros casais estão a conseguir engravidar, para eles é mais fácil falar. É um passinho, não é? Um sim. passinho cada vez mais próximo. E lá está, nós sempre que alguém nos questionava, nós nunca omitimos a informação e sempre partilhamos a nossa história, porque acho que realmente era importante. E partilhamos, mesmo quando tínhamos esses negativos. E porque é muito fácil partilhar as notícias boas, não é? As notícias menos boas nem tanto, mas nós recebemos muito carinho e muito apoio também por isso mesmo, porque sempre partilhamos a nossa história, então agora quando conseguimos sentimos que era uma vitória nossa, mas também de todas aquelas pessoas que gostavam de nós e que estiveram ali ao nosso lado durante este tempo todo. E lá está, não era porque não estávamos a conseguir que não íamos partilhar a nossa história, mas o nosso objetivo sempre foi ajudar outros casais também que estivessem a passar pelo mesmo, a perceber acima de tudo que não estão sozinhos. E eu costumo dizer, e digo isto muitas vezes às pessoas que acompanho, é que quando se partilha um problema ele torna-se um bocadinho mais pequeno. E foi muito nisso também que nos baseamos para ir partilhando a nossa história com outras pessoas. Tiramos um pouco a carga, não é? Exato. Sim. Catarina, mais uma vez, vocês estão a ver, não é? Eu já disse à Catarina obrigada para aí umas 2 vezes e nós continuamos, e as consultas são isto. Durante os tratamentos é isto que acontece. Nós conversamos, 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 conversamos. É sempre um prazer, Catarina, mais uma vez. Obrigada por este bocadinho, obrigada pela partilha e vemo-nos em breve. Sim. Vocês aí em casa, obrigada por nos terem acompanhado. Qualquer dúvida ou qualquer questão que queiram fazer, a live vai ficar agora gravada aqui no Instagram. Entretanto, vamos passar para o YouTube e sairá aqui do Instagram. Por isso, se não conseguiram ver a live por completo, procurem no canal do YouTube Sonho no Colo. Catarina, beijinho. Beijinho, obrigada. Tchau, tchau. Uma Tchau, boa tarde para tchau. todos.